Muito boa tarde. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela música. Já dizia Confúcio, escolha fazer algo na vida que você ame fazer e jamais terás que trabalhar um só dia em sua vida. Então, desde que eu escolhi a música, eu nunca trabalhei. Realmente, eu posso dizer que a música tem preenchido todas as lacunas, nas alegrias, nas tristezas, em todos os momentos, através deste dom que Deus me deu. Agradeço ao pastor Edson pelo convite. Me sinto lisonjeado em poder estar aqui com vocês. Alguns anos atrás, eu estive aqui, na sequência, uns 3 ou 4 anos, participando do Festival de Música, nos meses de férias. E realmente são momentos inesquecíveis. E eu gostaria que essa tarde se tornasse também inesquecível para muitos de vocês, se possível todos, ao lhes contar algumas histórias maravilhosas que Deus tem operado na minha vida. Eu faço música desde criança, família de músicos. Meu tio-avô, compositor, ele escreveu o hino do estado do Paraná, Bento Mussurunga. E no Festival de Campos do Jordão, primeiro festival internacional que houve aqui em São Paulo, eu participei da orquestra e fui convidado para ir ao exterior. Eu estava estudando no IAE naquela época. E fui para os Estados Unidos, onde fiz, então, o Bachelor of Science in Music Education, na Tennessee Technological University. Depois fui à Virginia Commonwealth University começar o mestrado, quando abriu a oportunidade de tocar na Orquestra Filarmônica de Caracas. E para lá eu fui, onde me chamavam de El Pelé del Violín. E lá estive 2 anos, fui então convidado a reger a orquestra juvenil da Venezuela, naquele maravilhoso projeto que eles têm, de mais de 150 mil jovens tocando em orquestras, num país do tamanho do estado de São Paulo. E lá fiquei 6 anos, voltei ao Brasil, onde ajudei a formar a Orquestra Sinfônica do Paraná. E ali fui convidado a tocar. Após disso, eu fui à Andrews University, concluir o mestrado, e lá mesmo permaneci na Michigan State, onde fiz então o doutorado em artes musicais, com cursos em Indiana Bloomington e com cursos também na University of Michigan. Interessantemente, neste meio desta história, desses estudos, consta essa formação da Orquestra Sinfônica do Paraná. Eu vim, prestei o concurso, e fui considerado o melhor músico, a melhor nota, então convidado para ser o primeiro violinista da orquestra. E eu coloquei a eles que eu morava no exterior, estudava no exterior, e eu era adventista do 7º dia, e que eu não trabalharia nos horários do sábado. E então a banca conversou, analisou e disse, não há problema, o senhor pode fazer a sua mudança, venha para o Brasil com família e nós lhe daremos o sábado livre. Mas os anos vão passando, os governadores mudando, as direções culturais das secretarias de cultura mudam, as direções do Teatro Guaíra, onde eu fui contratado, mudou, e chegou um momento em que aquilo já estava quase insustentável, a ponto de os músicos sentirem que eu tinha um privilégio além do deles, porque eles, se faltassem no sábado, eram penalizados, poderiam receber advertências, e eu não. E aquele clima foi criando um mal-estar entre os colegas, até que eles decidiram fazer um abaixo-assinado e decidir que, então, dali em diante, eu não mais tivesse esse privilégio de trabalhar no sábado, ou que todos os músicos tivessem. E aquele foi um final de semana de muita oração, quando, na segunda-feira, então, subindo ao pódio, o representante da orquestra disse, então, nós vamos apresentar aqui um abaixo-assinado à orquestra, gostaríamos que todos vocês assinassem. Estivemos refletindo e decidimos, então, pedir à direção do Teatro Guaíra que, doravante, de hoje em diante, a Orquestra Sinfônica do Paraná não mais ensaie aos sábados. Então, foi um grande momento, uma grande vitória. Eu me senti realmente apoiado por Deus no momento difícil da minha carreira. E isto tem se perpetuado. Muitos convites, grandes empresas, fantásticos cachês aparecem muitas vezes nas horas do sábado. E eu acredito ser um dos poucos músicos clássicos eruditos que não trabalha nestes horários sagrados. E aconteceu certa vez que eu estava preparando a orquestra como maestro para a turnê de Andrea Bocelli pelo Brasil. A minha orquestra acompanhou José Carreras também,
E nós, nesta vez, iríamos acompanhar Andrea Bocelli. E nós tínhamos um ensaio na sexta-feira e logo mais um ensaio ao sábado, às 17h30. E o pôr do sol era às 18 horas. Então, no palco estavam, na arena do HSBC, onde cabem 15 mil pessoas, estavam ali toda a produção do Bocelli, estava um coral de quase 80 vozes, uma orquestra, que todos juntos somavam mais de 200 músicos ali no palco. E era o único ensaio que Bocelli ia ter antes de chegar ao público, às 10 horas era a apresentação. Então, ali estavam os seus convidados, soprano, uma famosa soprano, um famoso barítono, e a produção toda. E eles chegaram a mim e disseram: maestro, podemos iniciar um ensaio? Porque eu havia mencionado na sexta-feira anterior que eu era adventista. Aí eu olhei no relógio e disse: em 30 minutos. Eles me olharam assim, tipo... Uma produção dessas não pode esperar 30 minutos, é o único tempo que nós temos. Foram, reconversaram e ficaram no camarim até 5 para as 18 horas, 5 para 6, quando então veio o representante de Andrea Bocelli e perguntou: maestro, podemos começar o ensaio? Eu disse: a orquestra já pode ir afinando, sim. Então vejam que num momento assim bem difícil também, muito importante, o permanecer firme aos nossos princípios nos levaram a uma vitória. E a minha fé aumenta a cada dia que eu obedeço a Deus e que eu guardo os seus mandamentos. Isto falo para encorajá-los, aos jovens especialmente, que têm momentos difíceis com relação à guarda do sábado. Vários colegas me disseram: toque bastante, fale pouco. Mas eu vim aqui para falar. Mas eu vou tentar mediar as duas coisas. Jader, vamos então tocar, por favor? É um grande privilégio ter um grande músico aqui fazendo bela música. Obrigado, Jader. Our fortress.
Obrigado, Jade. Visitando uma tia no hospital Saint Clair, na rua Mateus Leme, em Curitiba, para quem conhece Curitiba, mais tarde passou a se chamar Erasmo de Roterdã, e logo virou ruínas e estão reconstruindo. Eu pude perceber que vários pacientes de outros quartos tentavam descobrir de onde vinha o som e o que estava acontecendo. Eu fiz um sinal a eles no corredor, de que eu logo iria a cada quarto tocar para cada um deles. E toquei para minha tia, terminei e comecei a visitar quarto a quarto e comecei a tocar para eles. Até que cheguei no quarto de uma jovem, cabelos longos, a mãe ao seu lado, com uma Bíblia aberta, e ela parecia estar dormindo. E eu perguntei à mãe, posso tocar? Pode. Então, o que gostaria que eu tocasse? Toca um hino. E eu toquei, quão grande és tu. E fui tocando. Mais ou menos 1 minuto e meio se passaram, e a jovem abriu os olhos, olhou aos lados e tentou falar. Mas somente sons guturais lhe saíram da garganta, ela não conseguia falar. Mas ao contrário, a sua mãe, em vez de falar, gritava, chorava, se emocionou e se atirou em cima da sua filha. E eu, preocupado, o que estava acontecendo, fui me retirando, quando a mãe dessa jovem me agarrou pelo braço. E ao lhe perguntar o que aconteceu, ela disse, a minha filha estava em coma há 3 anos. E ela acordou com o som do violino, o som deste hino. Ali eu pude perceber que Deus poderia me usar como seu instrumento. E comecei a tocar semanalmente nos hospitais. E pretendo um dia escrever o livro, porque as histórias que eu tenho para lhes contar não caberiam nos últimos 24 minutos que eu tenho. Mas são histórias maravilhosas, então vou contar algumas além desta que lhes contei. Visitando o hospital Nossa Senhora do Pilar, certa vez, entrei num quarto onde estava uma jovem, sentada, com os olhos fechados, a boca aberta, em estado catatônico, eu diria. E perguntei à sua mãe o que aconteceu. Ela disse, a minha filha está em profunda depressão. Já há 2 meses, ela tem passado muito mal, ela não quer mais comer, não quer beber, não quer se alimentar. E nós a trouxemos ao hospital há 2 semanas. E ela está aqui só no soro, não fala mais, não abre os olhos, não se comunica. Eu disse, posso tocar então alguma coisa alegre para ela? E toquei a Primavera de Vivaldi. Pam, 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 pirarim, pararam, pam, pam, pirarim, pararam, pararam, pam, pam. E toquei esta música para ela. Mais ou menos naquela parte da música onde nós chegamos à tempestade, para quem conhece, eu pude perceber que ela havia aberto os olhos e estava me olhando. Havia fechado a boca. Mais adiante na música, havia sentado na cama. Próximo ao final, as pernas dela tremiam, fazia assim na cama. E quando terminou a música, ela estava realmente muito excitada, muito alegre, muito acordada, muito viva, digamos. E eu perguntei à sua mãe, como é o nome da sua filha? E a própria moça olhou para mim e disse, Elizabeth é o meu nome. Eu disse, Elizabeth, fico muito feliz em ter tocado para você, fazer você se sentir melhor. Desejo que Deus continue contigo. Saúde, felicidades, até uma próxima. Saí pelo corredor, vi 2 enfermeiros correndo rapidamente, caminhando rapidamente. Eu os conheço, pois toco toda semana lá no hospital. Eu os parei e perguntei, o que aconteceu? A Elizabeth nos chamou, nos telefonou, ela quer que nós a ajudemos a levantar da cama e caminhar pelos corredores do hospital. Ela quer caminhar. Então vejam o poder da música, como a música realmente pode nos fazer muito bem. Uma outra próxima palestra poderemos falar sobre todas as questões dos hormônios que são liberados através das músicas que nós ouvimos, não é? E toda a reação física e psicológica, mental e espiritual que a música pode nos dar. Mas essa é uma das belas histórias que eu gostaria de contar para vocês, porque realmente momentos maravilhosos têm acontecido. Eu tenho chegado a quartos de pacientes onde eles choram, pedem a Deus que Deus abençoe as minhas mãos, agradecem profundamente e dizem terem realmente tido uma experiência muito espiritual. Me lembro uma vez um senhor que estava com câncer e ele deixou a porta entreaberta
E eu toquei pelo vão da porta para ele. E quando terminou a música, eu enfiei o rosto assim na porta e disse: que Deus esteja contigo. O quarto estava escuro e lhe desejei felicidades. E as lágrimas rolaram dos seus olhos e ele me olhou do sofá onde ele estava sentado lá dentro e ele disse para mim: Deus acabou de me fazer uma visita. Jader. Romance de Bento Mussurunga. Quanto ao caminho nos hospitais, inicialmente a minha filha começou a me acompanhar. Então nós pegávamos um carrinho de alimento que servia comida para os pacientes e ali na parte superior a gente põe um teclado. A minha filha se mudou para o Mato Grosso e agora o Marquinhos de Lázari, que é um jovem adventista também, me acompanha da mesma forma. E vamos pelos corredores carregando este carrinho. E nós colocamos literatura. Eu compro literaturas, eu pego alguns livros da associação, eu vou à associação bíblica, à Sociedade Bíblica, eu compro aqueles folhetinhos com passagens dos Salmos para os enfermos, e a gente vai distribuindo às pessoas.
E peço as vossas orações, porque pessoas semanalmente têm recebido 30, 40, 50 literaturas, livros que nós temos deixado. Que Deus opere em seus corações ao lerem esta bela literatura, eles sejam salvos também. E nestes momentos, eu pude, certa vez, ao tocar para uma senhora que estava acamada, ela sofria de essa doença que tem muito açúcar, como é que é? Diabetes. Ela sofria, tem muito açúcar no sangue, os rins não conseguem. Então, ela sofria diabetes, ela foi operada, perdeu uma das pernas, a sua filha estava com ela, e a neta estavam ali, e eu comecei a tocar, elas choraram, se emocionaram, me agradeceram, e ao sair, a moça se aproximou e perguntou, você é de alguma igreja? Eu disse, sim, eu sou adventista, aqui tem uma literatura, fique à vontade, pode pegar, pode ler, espero que lhes faça muito bem, lhes traga consolo e conforto. Quando eu disse que eu era adventista, ela me olhou, arregalou os olhos, abriu a boca e começou a chorar, me abraçou. E disse o seguinte, eu ouço a Novo Tempo já há uns 3 meses, e eu realmente decidi naquele momento que eu comecei a ouvir essa rádio, que eu jamais ouviria qualquer outra rádio em minha vida. E me sinto muito inspirada pelas mensagens. E eu havia pedido a Deus que me enviasse um dia alguém da sua igreja para eu conhecer e ter esse contato com o Evangelho. E você aqui está, e me deu um grande abraço. Então, muitas vezes, nós percebemos a mão de Deus até nesses momentos, fazendo visitas, quando as pessoas percebem que somos cristãos e gostam de partilhar conosco essa alegria que elas têm em nos conhecer e em conhecer a verdade. Me estou aproximando de das minhas últimas histórias devido ao tempo. Caminhando pelos corredores, com este carrinho, acompanhando a minha filha, então, certa vez, parei em frente a uma cama de uma senhora dentro da UTI. Normalmente, nas UTIs, a gente fica um pouco mais longe, não é? A gente não se aproxima muito, para eu não levar nada e não trazer nada para casa, não trazer nada ali para o hospital, enfim, não contaminar e não sair contaminado. Mas aquele dia eu me parei bem à frente da cama de uma senhora e comecei a tocar. E eu comecei a tocar para ela um hino que vocês conhecem, um hino muito lindo, muito bonito. E passou-se um pouquinho já, essa senhora regalou os olhos, abriu os olhos e me olhou intensamente assim, como querendo dizer alguma coisa através do olhar. Não podendo se comunicar com o olhar, ela agarrou a máscara e estava tentando tirar, mas ela estava toda entubada com essa máscara, com oxigênio e tudo. E ela tentou arrancar a máscara e falar comigo alguma coisa. E eu me preocupei que eu pudesse lhe estar fazendo algum mal. Saí logo pelo corredor e fui embora. 2 semanas mais tarde, estou no mesmo hospital. No fundo do corredor, sai uma senhora que estava visitando uma amiga e nos vê no corredor. Ela nos vê a Daniela e eu. E ela corre para nós, abraça a minha filha e chora, e chora, e chora, e não consegue falar. E finalmente, ela me abraça e entre soluços, ela diz, Deus usou você para a minha cura. Deus te usou. E eu dizia, mas eu todo arrepiado com aquele momento e queria saber o que aconteceu. O que aconteceu? Ela disse, eu estava aqui no hospital 2 semanas atrás, muito mal, os médicos não sabiam o que eu tinha, eu estava à morte. E eu estava na UTI. E preocupada com a minha vida, preocupada com a minha família, eu estava pedindo a Deus paz, eu estava pedindo que Deus falasse comigo, eu precisava ter um momento de paz, eu precisava saber que Deus estava comigo. E eu passei aquela noite inteira orando e clamando a Deus. E Deus não me respondia, eu não me sentia bem, eu não me sentia em paz. E disse ela, amanheceu o dia e eu fiz um propósito, eu não vou parar de orar e de clamar até que Deus me dê uma prova de que Ele não se esqueceu de mim. Ela disse, e eu passei a manhã inteira, frase por frase, Senhor, eu quero uma prova de que o Senhor não se esqueceu de mim. Meu Deus, eu preciso de uma prova de que o Senhor não se esqueceu de mim. Meu Pai, eu preciso de uma prova, de uma evidência de que o Senhor não se esqueceu de mim. Me dê, por favor, essa prova. Diz ela, quando eu ouço de repente, eu estou meio dormindo e clamando a Deus, e eu ouço ao pé da minha cama,
o som de um violino e um piano tocando o hino Não Me Esqueci de Ti. Ela disse, eu sou adventista do sétimo dia, meu nome é Maria da Luz, sou da Igreja do Pilarzinho, eu conheço esse lindo e maravilhoso hino que o Jader escreveu. Ela disse, naquele momento, quando eu clamava por uma prova de que ele não tinha se esquecido de mim, você veio e tocou este hino. Que maravilha Deus ter trazido você, entre centenas de músicas que você toca, você ter escolhido a resposta que eu precisava de Deus. Eu vou começar a tocar, e quem sabe na estrofe vocês venham cantando comigo, se quiser colocar... Este arranjo não dá para eles cantarem, né? O Jader escreveu um arranjo bem elaborado, muito bonito, que nós tivemos o privilégio de apresentar na Conferência Geral em Atlanta, não foi? Então, vamos tocar.
contando essa experiência. Lá nos Estados Unidos, numa igreja em Queens, uma senhora mais ou menos da quarta fila, assim na ponta, como a senhora ali que está, disse: posso falar? E levantou a mão. Eu disse: sim, claro. Fiquei meio na dúvida, se alguém de vocês pede para vir aqui enquanto eu estou falando e pede o microfone, você fica na dúvida se vai, né, o que a pessoa vai falar, se ela vai contribuir. Espera-se que sim. E a moça pediu o microfone, perdão, e eu me coloquei aqui e fiquei olhando ela. E ela começou a contar a história, que o irmão dela tinha sido operado, a igreja toda tinha orado por ele, e ele não teve sucesso. Ele foi operado dos joelhos e ele ficou paralisado das pernas. Só que ele tinha clamado a Deus que Deus cuidasse dele. A igreja tinha orado por ele. E após este acidente, esse problema, esse resultado, ele ficou muito desencorajado. E ele disse: olha, eu não sei se eu quero continuar crendo neste Deus. E ela me contando a história, contando para toda a igreja, disse que ele estava desencorajado e não queria mais crer, não tinha mais fé. E nós estávamos lá, disse ela, conversando com ele, encorajando ele, dizendo que Deus sim tinha cuidado dele. Deus tem cuidado de nós. Nós não sabemos os caminhos de Deus, mas sabemos que, mesmo que andemos pelo vale da sombra e da morte, Deus estará conosco. Ele não nos prometeu tirar do sofrimento, mas nos prometeu estar conosco junto nesses momentos. E estávamos ali orando com ele, e ele realmente desanimado, quando ouvimos um som de música no corredor, ele disse: debochando, os anjos vieram me buscar já. Mas vai lá e abre a porta, vê o que está acontecendo. E ela disse: nós abrimos a porta e lá estava você, tocando violino. Eu fiquei todo arrepiado. Sabe quando se arrepia, não só daqui, se arrepia desde daqui, né? Eu fiquei todo arrepiado e disse: eu estava tocando violino. Pois é. E nós ali orando com ele, abrimos a porta e você entra e ele pede para você tocar alguma coisa. E vejam, nós estávamos falando, diz ela, com ele, mostrando as passagens bíblicas de que Deus tinha cuidado de nós. Deus tinha cuidado dele, independentemente do resultado. E você entrou e tocou o hino: Deus cuidará de ti. Ela disse: aquilo foi uma resposta para o meu irmão. Ele, quando você saiu, ele disse: se vocês estão mostrando passagens bíblicas, mostrando que Deus tem cuidado de mim, e entra alguém e toca este hino, realmente Deus se preocupa comigo, Deus tem cuidado de mim, disse ela. E naquele momento ele chorou, se arrependeu, entregou novamente seu coração a Deus, e 2 semanas mais tarde ele foi operado novamente e teve sucesso dessa vez, e hoje ele está andando. E eu queria contar a experiência, disse ela, chorando já aqui daí, na plataforma, ela contou a experiência de quão importante tinha sido aquele momento. Nós não sabemos, às vezes, em que momento Deus nos usa, mas é através de um olhar, é através de uma palavra, é através de um sorriso, que nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. E cada um de vocês tem um talento, ou 2, ou 3, ou 10. Eu não sei, e às vezes alguns de vocês nem sabem quantos vocês têm, mas Deus sabe e Ele quer que vocês desenvolvam esses talentos para a glória e honra dEle. E, visitando o Rio Grande do Sul, Canoas, eu fui convidado para contar algumas histórias e fazer um trabalho evangelístico. Eu não sei se você pode colocar ali na tela aquele momento da internet. Eu fui visitar a igreja, era um trabalho evangelístico, eu comecei a tocar ali, e daí contei essas experiências e me convidaram para eu visitar o pastor Ademir Hines. Não sei quem o conhece, é um pastor jovem, e ele tinha realmente um problema aqui, uma veia muito fininha, e o médico achou que deveria operar, colocar um stent, para que ele não viesse a ter um aneurisma cerebral. E nessa operação, ele acabou tendo um problema grave, e ele entrou em coma. E ele estava em coma há 11 meses, quando eu então o vim visitar. E ali consta, se você quiser diminuir, mostrar o site, ali consta, então, a união colocando esse momento tão importante, quando eu cheguei no quarto e comecei a tocar para ele. Se você puder mostrar uma foto também dele na cama, eu agradeço. Aí nós começamos a tocar para o pastor Hines, e ele segurava a mão da irmã,
ela segurou a mão dele e ela disse assim, olha, o braço dele está se arrepiando todo. Eu continuei a tocar, ela disse, toque um pouquinho mais. Eu perguntei, qual é o hino preferido dele? Ali está ele com um travesseiro entre as pernas, imóvel, há 11 meses em coma. E eu comecei a tocar para ele, quando então ele levantou os olhos do chão, que estavam parados, e me olhou e apertou a mão da irmã com força. Logo ele baixou os olhos novamente e eu continuei a tocar. Ele levantou novamente os olhos, me olhou, ficaram vermelhos e ele começou a chorar. Enquanto apertava a mão da sua irmã, ele chorou. E eu soube hoje, ligando para lá, porque eu ia ter essa palestra, como é que ele estava. Eles me disseram que logo após, ele começou a se comunicar através do teclado com a família. Então, veja, um momento tão importante. Ele estava lá 11 meses e Deus me usou em um destes momentos na sua vida para vir lhe confortar, tocar o seu hino preferido, lhe trazer à memória, acordar, digamos, interiormente e sentir a presença de Deus naquele momento e apertar a mão da sua irmã, mesmo em coma, e chorar. E logo após, ele está se comunicando. Então, vejam como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Esses são os meus momentos que eu tenho, 22 segundos com vocês. Eu agradeço essa atenção, agradeço o privilégio pelo pastor ter me convidado aqui, e que todos vocês, então, realmente sejam instrumentos também nas mãos de Deus. Obrigado. Mais uma música? Pode ser, Jade? Só uma palavrinha bem rápida, né? É um prazer ter a gente, o maestro, o Dr. Paulo Torres, aqui nessa tarde. Eu tive o privilégio de, quando estudei lá na Andrews, Paulo estava por lá. E nós convivemos junto um pouco, tocamos um pouco em algumas igrejas lá, né? E aí nos tornamos amigos e de vez em quando a gente se encontra num desses momentos. Meu pai, que mora em Curitiba, um dia me perguntou se eu conhecia essa história do hino. E aí ele me contou que você tinha ouvido seu testemunho, mas eu nunca tinha ouvido a história do Paulo diretamente da fonte, né? Então eu me sinto muito orgulhoso de uma pessoa tão especial como é o maestro aqui, e um trabalho bonito que faz, e como o senhor usa uma música composta, né, numa situação, e ele continua usando isso pelas mãos de um violino, ou num CD que chega a alguma pessoa. Esse é o bonito ministério da música. Eu dou graças a Deus por estarmos juntos aqui hoje também, e ter esse privilégio de tocar para você. Obrigado, querido. Acho que...
Louvado seja Deus. Amém.